Te agradecemos por estarmos em tua casa com os teus filhos, para recebermos o teu conselho, nesta hora avançada, tão próxima do arrebatamento. Fale conosco e nos instrua, nos prepare, nos aconselhe para esta hora em que estamos vivendo. Dependemos de ti para cada passo que dermos. Sem ti nada podemos fazer, em ti, mas em ti, Senhor, somos mais do que vencedores. Fale conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Bíblia, nos colocando de pé, iniciando apenas esse primeiro versículo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Nossa saudação cristã a todos que estão pela internet, pastor Eliseus, que com ele estão, e aos demais que estão em conexão e que assistirão posteriormente. Por esta leitura deste primeiro versículo, nós já notamos que se trata da lei e da graça. Então, qual que você quer? E nós vamos inicialmente analisarmos como estava o povo aguardando o Messias, e quando o Messias veio, como eles o encararam. Agora nós já estamos na segunda vinda do Messias, mas analisando esta primeira vinda, nós queremos observar como estavam as pessoas da Igreja de Deus que esperavam a vinda do Messias. Lembrando que, quando eles levaram Jesus a Pilatos para ele morrer, Pilatos disse: se isto é assunto de vossa lei, pega ele, crucifique ele para lá, porque envolver o governo nisso. Então, matem ele, crucifiquem ele para lá. Mas nós vamos, toda essa análise, observar, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Bom, vamos olhar São Mateus 19, no versículo 18, 19 e 20. Esse moço, falando com Jesus, perguntou quais os mandamentos. E Jesus disse, agora veja, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo
como a ti mesmo. E disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado. E por que ele estava procurando por vida eterna? Porque se ele guardou tudo isso? Às vezes nós ficamos com vergonha diante de um testemunho desse. Tudo isso. Aí ele diz: tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Eu só quero ler até ali, né? Até ali. Agora, em Romanos 8, eu vou usar bastante versículos. Romanos, no capítulo 8, nós vamos nos deparar, versículos 7, 8 e 9. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então o moço diz: eu não sou culpado de nada dessas coisas, da carne. Você veja, tremendo isso aqui, ó. É inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, a inclinação da carne. Por isso tem que ter lei. Agora, nem em verdade o pode ser. Então, para cada lei, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E agora? Então é necessário nascer de novo. Vós, porém, não estáis na carne. Então, agora já falando para a igreja da graça, mas no Espírito, se é, agora eu digo, se é que nasceram de novo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É de quem? Esse tal não é dele. Agora, nós lemos em Atos, capítulo 13 e versículo 39, quando a Bíblia diz assim: e de tudo o que, pela lei de Moisés, a lei foi dada por Moisés, que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado. Esse moço sabia que faltava alguma coisa. Você tem guardado os mandamentos? Você conhece o que a igreja diz? Você conhece o que Moisés disse? Você conhece? Conheço. E guardei desde a minha mocidade. Mas não conseguia ser justificado através disso. Agora, a graça, por ele é justificado todo aquele que nele crê. Eu creio, você crê, nós cremos. É justificado, que crê que Jesus pagou a dívida que você tinha. A minha dívida ele pagou. Amém. Agora, notem bem. Então, você já percebeu, a lei deu conta? A lei não deu conta. Não é? São Paulo, falando aos hebreus, ele chega a dizer: se o primeiro fosse irrepreensível, se desse conta, não precisava do segundo. Por que ele teria que sofrer tanto se tudo já estava resolvido? Agora,
nós vamos observar, São Mateus 12 e versículo 2, eu disse assim, como estava a igreja que tinha aquilo que Moisés deixou. A igreja que tinha o que Moisés deixou estava dividida. Fariseus, saduceus, herodianos, libertinos, essênios tudo, né, divididos, separados. Mas quando o assunto era contra Jesus, eles se uniam. Todos nós somos contra ele. Agora, versículo 12, São Mateus 12, 2. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, vindo o quê? Que em um sábado, os seus discípulos começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Observadores, reparadores, agora observe bem. Reparadores. Nós somos zelosos. E isso aqui, no dia de sábado, eu nem toco nisso. E nos outros dias? Então, reparando, em São Mateus 15, versículo 2, eles, escribas e fariseus, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Preceitos dentro da lei. Por que transgridem? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele fazia assim, Mas isso cutucando eles. Reparadores. Um dizia, eu reparei, eu também vi. Também viu? Eu também. O outro dizia, eu também, nós somos testemunhas disso. Tá. E agora, em São Mateus 23, nós observamos quando Jesus iniciando, São Mateus 23, Jesus falou à multidão e a seus discípulos, falando acerca da igreja que era para receber o Messias, não era? Era para receber. E ele disse, na cadeira de Moisés, a lei foi dada por Moisés. Era um lugar, se fosse esse, eles ocupavam só para ler a Bíblia, e daí saíam dali. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem. Porque naquela hora estavam lendo a Bíblia. Faça o que eles dizem lendo a Bíblia. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Agora eu pergunto para vocês, quem teve coragem de dizer isso para eles? Do povo, ninguém. Do povo, ninguém teria coragem de dizer isso deles e para eles. Só Jesus. Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar sobre o povo. Você tem que. Aí você. Né?
atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens da igreja. Você tem que, você não pode, você não deve, porque se for, você vai ser apedrejado. Não é? Agora, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Isso é para vocês, para nós não. Nós não temos obrigação, só vocês é que têm. Então veja, isso Jesus falou deles. No mesmo capítulo 23, 24, 25 e 26, ele diz: são condutores cegos, que quais um mosquito e engolis um camelo. Né? Quer dizer, o mosquito não passa, mas o camelo passa. Coisinha, você viu lá? Eles, o que eles estavam comendo? Não sei se era, tirava grão de trigo porque estavam passando, né? E, certo, descascavam e comiam. E o lavar das mãos? Né? O mosquito. Pois é, e agora engoliam o camelo. Quer dizer, isso é uma parábola, é a comparação, é figurativo. Né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Vocês exigem, mas vocês não fazem. Vocês põem um peso pesado em cima da igreja e vocês, né? Aí ele disse, vocês são fingidos, né? Aí ele diz assim, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Agora ele diz no 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior. Ele está falando o copo como, mas é o ser, a vida. E do prato, para que também o exterior fica limpo. Se pensar na irmã na cozinha, se ela lava o prato, né? Só por dentro, e na hora de enxugar, aí ele disse o exterior, para que também o exterior fique limpo. Então, sempre eles estavam reparando. Eu quero observar com vocês que ali ele disse num dia de sábado, nos outros dias. Né? Em São João, no capítulo 5, no versículo 8, 9 e 10, a Bíblia diz assim, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Está vendo os reparadores? Eles aparecem. Então os reparadores, eu estou dizendo, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, ei, hoje é sábado, você não pode carregar a cama. Reparador, está vendo? Mas ele estava sempre, você descobriu uma coisa? Não, você descobriu? Ah, eu descobri. Então vem lá, vem cá, eu vou te mostrar. Olha lá. Ó. E não é lícito. Daí ele disse, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Leva embora, porque agora você não precisa mais essa maca. Mas só para vocês entenderem, né?
não é lícito. Não é lícito, é lícito, não é lícito, é. Né? Aí vocês já sabem, né? Mas quem é que te falou isso? Eu não sei, mas ele me falou, mas eu não sei quem é. Né? Mas nós vamos observar no mesmo capítulo 5, de São João 45 e 46, eu quero que vocês lembrem o primeiro versículo. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus disse para eles: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. Jesus dizendo para eles: mas quem nos acusa? Daí ele disse: Moisés, em quem vós esperais. Moisés disse, Moisés disse, Moisés disse, Moisés disse, porque se vós cresces em Moisés, então você notou, ele chamou eles de hipócritas, fingidos, falsos. Diziam, e Jesus disse: vocês não creem em Moisés. Cremos, não creem. E ele disse: se cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. De mim Moisés escreveu, e vocês conhecem. Então, é uma situação, ela vai pesando. Agora, em São João, São Mateus 15, voltando para essa escritura, nós observamos no versículo 11. Aí Jesus diz, por causa dos reparadores: ouvi e entendeis, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Que sai, mas o que sai? Né? Vocês lembram que tem um dizer popular, né? Às vezes a mãe diz até para a criança: pois entrou num ouvido e saiu no outro, quer dizer, não valorizou, né? Não deu atenção. Pior é que se entrar pelo ouvido e sair pela boca, quer dizer, vai falando. Ele disse: é o que sai. Aí no mesmo capítulo 15, 18, 19 e 20, o que sai da boca procede do coração. Se procede do coração é porque está no coração. Como é que vai sair do copo que não está no copo? Né? Então ele diz assim: e isso contamina o homem. Aí ele falou dos pratos e vasilhas e assim por diante. Do coração procedem, escuta, se estão lá, do coração procedem os maus pensamentos, do coração procedem mortes, do coração procede adultérios, do coração procede prostituição, do coração procede furtos, do coração procedem falsos testemunhos, do coração procedem blasfêmias, se estiverem lá. Porque não vai sair de lá o que não está lá. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Mas o reparador não deixou passar nada. Bom, depois de reparar
aí começam a julgar. Aí começa a julgar. E em São Mateus 7, né, então note, o reparador, o julgador e depois o apedrejador. Dentro da lei, defensores da lei. Vocês lembram que Saulo de Tarso consentiu na morte, no apedrejamento? Depois, né? Agora note, então ele diz no capítulo 7, no versículo, no versículo 1º e 2º. O versículo 3 está ligado ao reparador. Jesus dizendo, versículo 3, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Por que reparas e procuras falha no teu irmão? Bom, mas esses reparadores nós vimos. Agora, versículo 1 e 2, ele diz, não julgueis. Você não sabe o que está atrás disso. O que aconteceu. Mas por quê? Para que não sejais julgados. Porque, agora Jesus, a graça e a verdade. Porque com o juízo com que julgardes, com o juízo que tu julgares, tu serás julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Eu não quero, mas para outro quer. E Jesus, não, isso pode deixar aqui. Que voltará na mesma medida. Então, o julgador. Em Romanos 2, e versículo 1 e 2, ele diz assim, portanto, és inexcusável quando julgas. Quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo. Vocês notaram o que Jesus disse, né? Aí ele diz, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Aí, ó. Tu que julgas, fazes o mesmo. Versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. O juízo de Deus é segundo a verdade, o juízo dos homens é segundo a aparência, por isso é tão perigoso. Aparenta ser uma coisa e é outra, mas a pessoa julga pelo que parece, que aparenta. O juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Sobre os que tais coisas fazem. Agora, aí, bem, reparou, descobriu, né, encontrou, testemunhou, e agora, Moisés disse que essa gente tem que morrer. A igreja tem que ficar limpa, e nós vamos cuidar da limpeza da igreja. Então tá. Aí, em São João 8, do 3 a 11, diz assim, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Como é que vocês souberam? Nós sempre estamos de olho. Estamos de olho, E aí, nós ouvimos falar e reparamos e acompanhamos, e ela caiu na armadilha dos reparadores. E no reparar, o juízo já decretou a morte dela.
lei. Agora notem bem. E agora? E pondo-a no meio da roda, o bom é que eles a levaram para Jesus. Se todos levassem o problema a Jesus, né? Mas é falação e Jesus é para não ficar sabendo. Pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Nós a apanhamos, nós descobrimos, nós vimos, nós somos testemunha, nós sempre reparamos e até que vimos, E na lei nos mandou Moisés, né? Vamos dizer assim, que argumento forte. Nós estamos aqui a mando de Moisés, não é isso que diz? Mandou. Aí Jesus, eu já li, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Moisés vai acusar vocês, porque vocês não estão fazendo. Nós estamos fazendo, Moisés mandou. Mando de Moisés, que tais sejam apedrejadas. Por quê? Para ter uma igreja limpa. E tu, mestre, o que dizes? Moisés disse e mandou, e nós estamos aqui por ordem de Moisés. Tá bom? Ordem de Moisés. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Sempre procura alguma coisa para acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Silêncio. Baixou a cabeça. O que ele escreveu na terra? Você sabe? Eu não sei. Mas ele escrevia na terra. Mas fica tão quieto. Aquela hora deu um silêncio antes da morte dessa mulher. E como eles insistissem, quebraram o silêncio insistindo, perguntando-lhe: mestre, é com o senhor que nós estamos falando. O senhor tem que nos dar uma resposta. Já estava com os bolsos e as mãos cheias de pedra, treinados para isso. Então, reparador, julgador e apedrejador, matador. Aí ele endireitou-se, parou de escrever, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ele não disse nada sobre Moisés, mas ele mostrou para eles. E o que ele falou fez eles olhar para si. Que nós possamos olhar para nós. Que ele fala. Quem não tiver, né, se intrometa. Quem não tiver, né, jogue pedra, atire. Né. Aí, mais um silêncio. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. O senhor está escrevendo com o dedo ali. Mas o silêncio foi quebrado. Quando viram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos. Até o vovô estava nos apedrejador, viu? Quantos anos, irmão vovô, é apedrejador? Desde jovem eles me treinaram, mas e por que você não apedreja agora? Até os últimos. O barulho foi
soltando as pedras e os passos que eles se retiraram. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. A rodinha se desmanchou. A rodinha se desmanchou. E Jesus, endireitando-se, não via ninguém, mais do que a mulher disse: mulher, onde estão teus apedrejadores, teus acusadores? Ninguém te condenou? Ué, mas se era condenada, você estava já com a sentença da morte? E ela disse: ninguém. Que alívio, né? Ninguém. Ué, mas quantos eram eles? Uma dúzia? Menos? Mais? Não sei. Ninguém, não. Mas até agora estavam tão... eu estou falando que eles foram embora. E a ordem que Moisés mandou vocês fazer isso? Agora quebraram a ordem de Moisés, estão entendendo? Quebraram o mandamento. Você notou que ele disse: Moisés mandou. E agora não estão obedecendo Moisés? Meu Deus. Então, ele disse: nem eu também te condeno. Ele disse a ela, não o erro dela. Ele disse: eu não te condeno, pessoa que errou. Vai-te e não peques mais. O teu erro, né, te levou a isso, mas ainda bem que o erro dela a levou para Jesus. Ei, glória a Deus por isso. Agora, eu quero que vocês notem, o salmista 130, Salmo 130, o salmista, ele olha a situação, ele olha a lei e diz no versículo 3, se tu, Senhor, observares as iniquidades, agora escute, como esses reparadores, julgadores e apedrejadores fazem. Se tu fizesses isso, se não fosse o Senhor, essa mulher ia morrer naquela hora ali. Não é? Ela ia morrer naquela hora. Aí o salmista diz: se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Se tu. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Glória a Deus, amém. Contigo, eu preciso desse perdão todo dia e o dia todo, para que sejas temido. Eu aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, a minha alma aguarda o Senhor, e espero na sua palavra. Agora, observamos isso, né? E nós lembramos de São Mateus 22, aonde aí as pessoas, os líderes, os príncipes do povo, São Mateus 22, no 35 diz, e um deles, doutor da lei, muito estudado, doutor da lei, príncipe entre os povos, interrogou para o experimentar, vamos fazer um teste, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? A lei foi dada por Moisés. Então, eles eram defensores, fazedores, entre aspas, Jesus disse, eles dizem, mas não fazem. E Jesus disse que eles eram hipócritas. Aí ele disse, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu, escute, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Se ama a Deus, tem temor de Deus,
e cuidado na sua conduta. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo? Talvez o homem queria saber só de um, mas agora Jesus já disse de dois. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não quer morrer? Não, então não mate. Não quer, né, que mintam de você? Então não minta. Não quer que te roubem? Então não rouba. Quer que fale a verdade? Então não dê falso testemunho. E assim vai. Aí ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. É o meu Jesus que falou isso. É o Cordeiro de Deus que falou isso. É o Messias que estava ali que falou isso. Depende toda a lei e os profetas. Agora, eu quero observar São Tiago. São Tiago, ele diz alguma coisa que deve fazer-nos refletir. São Tiago 2, e versículo 10, ele diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E aí? Que é a lei? 50, eu digo. Você cumpriu 49, caiu num, perdeu todos os 50. E daí? Você quer isso ainda? Né? Por isso que, né, lei condena, graça tira a condenação. Não é grande isso? Graça tira a condenação. Aí em São Tiago mesmo, 3:8, São Tiago 3:8, ele diz: mas nenhum homem pode domar a língua. Então, lá nós já vimos, se não houver essa mudança, né, nenhum homem pode domar a língua. Jesus disse: sai da boca, fala do que está no coração. É isso que condena, isso que contamina, é isso que prejudica. É um mal que não se pode refrear. Meu Deus, é um mal, está cheia de peçonha mortal, veneno, a língua no seu pronunciar. Então Jesus disse: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras será condenado. Tuas palavras, não tem jeito, né? Quantas vezes nós já falamos? Se vem falar para você, eu vou te contar, aquela pessoa, aquela irmã, aquele irmão, irmã, espera, antes de você falar, você fala isso para mim na presença daquela pessoa. Nenhum de nós tem coragem de fazer isso. Fale isso para mim na presença daquela pessoa. Agora veja, na lei, isso reparou, né? Julgou, condenou e matou. Não era isso? A Bíblia mostra, Jesus mostrou isso para nós, que tinha isso. E isso levou eles a matar Jesus. São João 19, eles disseram para Pilatos: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer, porque se fez o que não era. Não, mas ele é. Não, ele não é. Se ele fosse, nós não matava ele, mas ele não é, ele é um falso. E ele dizia que eles eram hipócritas. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora veja como, né, chega nessa situação. Em Romanos 7, nós vamos observar mais alguns versículos. Eu tenho a mensagem do profeta: a ele ouvi. A ele ouvi. Em Romanos 7, nós observamos 7, que diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Foi uma pergunta. De modo nenhum. Mas eu não
conheci o pecado senão pela lei. Por que, irmão Paulo? Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Vocês estão notando? Então ele diz, eu conheci isso, se a lei não dissesse, como se diz por aí, né? Eu não estava nem aí, cobiçava, e ele disse, não cobiça, né? nem o gado, nem o empregado, cobiçar, ter inveja, esse empregado devia ser meu, essa mulher do irmão devia ser minha, não cobiçarás, se a lei não dissesse, eu nem saberia. Você notou? Pela lei vem o conhecimento do pecado. No versículo 7, agora, no versículo 23 e 24, mas vejo nos meus membros. Então, realmente, é uma luta. É uma luta. Agora, esses homens que levaram essa mulher para Jesus para apedrejar, quando Jesus falou isso, a consciência deles acusou. Eu também tenho meus erros. Não é isso que... E aí eles pararam, eles não deram conta de executar o juízo que já estava formulado. Então ele diz, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está na minha carne e nos meus membros. Então ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É justamente essa gente estava, né? E zelosos. Paulo disse, eu era zeloso, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, disso e disso, não tinha falhas, mas estava reparando o erro dos outros. Essa gente está errado, me dá a ordem que eu vou acabar com eles. Não estava chegando a apedrejar, ou outros meios de matar, né? Mas Deus entrou em cena. Ei, grande é o nosso Deus. Então Romanos 8, 3 e 4 diz, porquanto que era impossível a lei, atento a isso aqui, e a lei de Moisés não deu conta, era impossível, mas Jesus Cristo deu conta e vai dar conta. Você sempre ouve eu dizer, até aqui o Senhor nos trouxe, até lá Ele vai nos levar, porque Ele deu conta de trazer aqui e dá conta de levar até lá, só Ele. Mas era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne. Pela carne quem? Dos homens. Estavam só reparando. Os homens executores dessa lei. Deve chamar a tua atenção. Moisés mandou. É ou não é? Eles disseram, mestre, Moisés nos mandou. Nós estamos aqui mandados por Moisés. Sabe quem é Moisés? Eu sei, mas vocês não sabem. Não é? Ele podia dizer para eles, eu sei, mas vocês não sabem. Moisés acusa vocês. Não é? Agora, ele diz assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora em Romanos 8, em versículo 1 e 2, segundo e depois primeiro, porque a lei do Espírito de vida, agora outra lei, me livrou da lei do pecado e da morte. A mim foi feito isso, a você foi feito isso? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei para a qual Ele veio, pagar a nossa dívida, nos tirar da maldição da lei, né? Me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
não são reparadores, julgadores, nem apedrejadores, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, na mensagem a ele ouvir, eu quero ler algumas referências, mas antes de ler aqui, vocês lembram, Efésios 2, versículo 8, a Bíblia tua e a minha diz assim, pela graça sois salvos. O que quer dizer isso? Por não merecer, mas mesmo assim eu sou salvo. Não é isso? Amém? Não é segundo as obras. O que você e eu ia apresentar para Deus para Ele nos salvar? Ó Senhor! Saulo de Tarso estava apresentando uma coisa para Deus que não valeu nada. Deus, você está querendo fazer uma para mim, você está sendo contra mim, você me persegue. Não é Jesus que falou isso para ele? Então não valeu nada. E isso o conduziu ao Senhor. Então, ele diz, isto não vem de vós, é um dom de Deus. E esse dom te alcançou. Isso é graça. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E agora, a semelhança do mensageiro primeiro, nós temos o mensageiro último. A ele ouvi, no parágrafo 95, 96 e 97, ele diz, eu não quero a sua justiça. Você quer a justiça de Deus? Eu acabei de ler, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Na justiça de Deus ninguém passa, gente. Veja, eu não quero a sua lei, eu quero a sua graça. Misericórdia é o que eu imploro. Ó Senhor, não me julgues pela lei, eu estaria condenado, eu não posso suportar. Não me dá a tua justiça, eu deveria ir para o inferno, baseado na justiça de Deus. Veja bem, porque eu sou um pecador, mas Senhor, dá-me graça, dá-me tua misericórdia, teu amor. No monte da transfiguração, eles ouviram dizer, este é meu filho amado, a ele ouvi. Não ouça Moisés, não ouça a lei, não ouça a justiça de Elias, mas a ele ouvi. Ele tem misericórdia para ti. Ele tem dons para ti. Ele foi aos céus e deu dons aos homens. E Deus fez exatamente o que ele fez com seu filho quando ele recebeu a adoção. E por outro lado, não me ouçam, não é? Mas o meu filho recebeu a adoção, a ele ouvi. Deus deseja tomar a sua igreja e dar-lhe adoção. Ele deu o seu nascimento, mas agora ele dá a adoção. Confiar em nós e nos levar à autoridade para falarmos a sua palavra. Agora, a hora não é leve, a hora é pesada. Vocês ouviram isso aqui no dia 31. Não é? Tem coisas que às vezes eu digo, Senhor, o que eu faço? Há um tempo atrás que falando com Deus daquilo que estava diante de mim, podemos dizer, na igreja, o Senhor me disse, agora escuta, o Senhor me disse, faça a tua parte, porque eu vou tratar com cada um deles. E agora? Vocês estão entendendo? Não sei se conseguem entender. Faça a minha parte. O que Paulo disse? Ele fez a parte dele. Eu estou livre. Eu fiz a minha parte. Atos 20, ele diz assim, então ele diz assim, no versículo 26, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Faça a tua parte, Paulo. Então, eu estou limpo.
eu não devo, e o Senhor diz, eu vou tratar com eles. Agora, dentro da misericórdia, da graça, do amor, Deus vai tratar, mas também nesse outro lado, né? Nesse outro lado. Por que que esses cidadãos treinados no apedrejamento não apedrejaram a mulher? Eu perguntei para eles, mas nenhum deles me respondeu. É uma expressão minha, né? Por quê? Porque a consciência deles acusou eles. Eles só reparavam na vida dos outros e não examinavam a vida. Eles não viam a trave que estava no olho deles. Mas quando Jesus falou isso, pode começar. Quem não tiver pecado. O mais velho foi o primeiro a cair fora. E aí os outros também seguiram o vovô, né? Agora, aí veja ele mencionando isso aqui, ó. Faça a tua parte, eu vou tratar com eles. Agora, 1 Coríntios 4, primeira carta aos Coríntios, Paulo, ele diz assim, o versículo 3, 4 e 5. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Vocês me julgam, então me julguem. Ele diz assim, ou por algum juízo humano. Gente, se fôssemos nós ser julgados por juízo humano, mesmo no lado religioso, nós estávamos condenados. Mas quem nos julga é o Senhor. E o Senhor nos vê debaixo da sua misericórdia. Então ele diz assim, e nem eu mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. E eu estou sob a graça, a misericórdia dele. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, não é isso? Para mim, ela se renovou essa manhã. Que a Bíblia diz, ela se renova cada manhã. Então, versículo 5, São Paulo diz aqui, portanto, nada julgueis. Mas tinha o reparador, o julgador, não julgue. Você vê a aparência, você fica sabendo, não julgue. Nada, antes de tempo. Mas daí, quando chegar o tempo, eu posso julgar. Não é isso, deixa por conta dele. O que o Senhor falou? Eu vou tratar com eles. Eu vou tratar com eles, né? Então ele diz, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Tem um irmão cidadão que sempre diz, tem uma palheta desafinada. Então ele diz, trará à luz as coisas ocultas. Esconde até quando? Né? Ocultas, aqui ele está falando. E das trevas, ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Porque é dos corações que procede aquilo que a boca fala e, depois do pensamento, vira ação. Então, cada um receberá de Deus o louvor, ou isso, ou aquilo, ou isso, ou aquilo. Mencionando mais um pouco aqui nessa mensagem, iniciando no parágrafo 3, ele diz, nossas condições estão fracassando. Você dá conta? Eu não, então nossas condições. Então, se as minhas condições estão fracassando, eu preciso das condições de alguém que não fracassa. Você tem isso? É o Senhor Jesus Cristo. Nossas condições estão fracassando, não adianta nós, né? Agora, ele diz mais um pouquinho aqui, no 28, ainda essa mensagem a ele ouvi, ele diz assim, você não pode fazer a menor coisa sem que ele saiba. Essa é uma das coisas que continua errada
no meio das pessoas, acham que ele não sabe. Eu não quero que essa fique sabendo, esse fique sabendo, não quero que o pastor fique sabendo, não quero que Jesus fique sabendo. O Senhor Jesus não sabia que essa mulher caiu em adultério. O Senhor Jesus não sabia nada da vida da samaritana. Estou só dizendo assim, né? Aí ele diz, você não pode fazer a menor coisa, então até o pensamento, sem que ele saiba. Tudo a respeito disso, ele conhece cada mágoa, cada dorzinha que você carrega. Ele conhece cada desapontamento que você tem. Desapontado com o quê? Com o negócio, com a saúde, com o casamento, com o que tem esse desapontamento? Ele conhece tudo. Ele sabe onde qualquer coisa errada começou. Não importa quão pequeno seja. No 56, ele diz assim, 56, não é a bicada do sabiá na maçã que a estraga, mas é o bichinho que está lá dentro dela. Vocês conhecem essa parábola. Ele diz assim, se você limpa o prato por dentro, por fora vai ficar limpo, mas você deixou toda a sujeira de dentro, só limpou por fora. Daí ele diz, então parece sepultura enfeitada, lá dentro é ossos apodrecidos. Jesus falou disso aqui. Agora, aí ele diz, então, não é a bicada do sabiá. No 77, ele diz assim, o que precisamos hoje é de uma limpeza verdadeira e genuína, uma igreja cheia do Espírito Santo, já detonada com o Espírito Santo, cheia e ungida com o Espírito de Deus. Sim, Senhor, se nós falharmos nisso, Deus levantará outros. Se nós falharmos nisso. Por quê? Porque Deus terá essa igreja lá, sem mancha e sem defeito. É o Senhor que diz, Ele terá essa igreja. Ele diz, para apresentar para mim mesmo. E Paulo diz, eu a preparei para apresentar para o Senhor. Porque o profeta, então, ele diz, porque Ele terá essa igreja lá sem mancha, sem defeito. Ele fará isso. Então, Ele é capaz, sim, nós não. Nossas condições estão fracassando. Mas agora do que em qualquer outro tempo. No 89, então ele diz agora, Moisés foi até o Egito. Então falou, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Moisés foi até o Egito e quando ele foi até lá embaixo, o que aconteceu? Moisés fez milagres. Ele chamou, não é? Pragas, das quais nenhuma atingiu o povo de Israel. Você viu lá, você ficou sabendo lá, você viu o que aconteceu, e aqui nada. Viram isso? Viram. Né? Agora, o que o profeta quer dizer assim? Né? E quando ele os fez, o crente e o incrédulo todos se ajuntaram. O crente e o incrédulo todos se ajuntaram. Por quê? Milagres estimulam as pessoas. Eu li há poucos dias, quando fala de Jesus, né? Eu li isso aqui com vocês, e a sua fama cresceu. Vocês lembram disso? A sua fama cresceu. Né? Aí ele diz assim, e agora? Né? E vieram as pessoas ter com ele. Quando o profeta, Deus fez os milagres tão tremendos que fez através dele, atraiu as pessoas, todo tipo de gente. E lá, a saída, é uma multidão mista que estava lá, tanto assim que foi provado no caminho. Então ele diz assim,
E lá havia uma multidão mista que foi com eles. E aquela multidão mista poluiu o arraial. Agora, o que o profeta fala da multidão mista? Você já ouviu falar? 3 classes de crente. Aonde? Na igreja. De quem? Dele. Não julgue ninguém. Não julgue. Não julgue. Porque com o juízo, né, que você julgar, você será julgado. Não é isso? Multidão mista. Quem é quem? Então ele diz assim, e aquela multidão mista poluiu a igreja, o arraial. Não tentando ser ignorante. Foi aquela mesma coisa que arruinou Israel em sua marcha. Era aquela multidão mista. E se aquilo não for o mesmo tipo de agora? E agora? Né? Então eu não sei. Uma multidão mista, crentes e incrédulos misturados. Estão na igreja. Na hora de cantar. Aí ele diz assim, contanto que venham à igreja e sejam batizados, isso é tudo. Irmão, você tem que estar morto antes de ser enterrado. Você tem que estar morto antes de ser enterrado. Agora, no 89, ele diz assim, eu já li 89, 93, ele diz assim, o que precisamos? Aí ele diz, agora ouçam, Pedro estava lá falando, lá no Monte da Transfiguração, e ele diz, façamos 3 tabernáculos, um para Moisés, um para Elias e outro para Jesus. Antes dele terminar, o que as escrituras dizem, uma voz falou dos céus e disse, né, esqueça isso, ouça a ele, porque é meu filho amado. Não a Moisés, estou contente com isso, estou tão feliz. Moisés representava a lei não podia salvar a ninguém, a lei era um policial, a lei condenava, a lei te colocava na cadeia, isso não poderia te tirar, mas a graça veio, a ele eu vi, para te tirar para fora. A lei te coloca na cadeia, te condena, como eles condenavam, a graça te traz para fora. Aí nós podemos cantar, livre estou pela graça de Jesus. Amém? Que coisa tremenda. O último parágrafo que eu quero ler, 99, ele diz, agora, o que necessitamos hoje é de um ajuntamento, uma reunião de oração, de busca de Deus, de permanecer ali até que Deus envie a adoção do Espírito Santo. Fazer o Espírito Santo descer, agora o que ele diz assim, e colocar na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. É disso que precisamos. Para quê? Para pregar. O profeta diz, disse quíntuplo do ministério que nós precisamos. É a igreja que precisa, isso não compromete. Isso permanecerá com a palavra. Uma igreja que não flerta com o mundo, uma igreja que não terá nada a ver com o pecado, que vira as suas costas para o pecado e andará na santidade e beleza de Deus, vivendo para Deus. Agora, no fácil ou difícil, viver ou morrer, que diferença faz? Desde que eu esteja ao lado do Senhor Jesus Cristo, segura nas mãos. Então, ele deu isso, né? Esse ministério diversificado para pregar, para ensinar, para preparar. O que preparou aquela igreja? O ensino, a pregação de Paulo. Não foi isso? Eu vos tenho preparado. Não é com roupas, com tecido, não, mas com a palavra que eu preguei. Vos tenho preparado. Então, que diferença faz? Deus está tentando conseguir isto na sua igreja
e Ele o fará. Por quê? Porque Ele terá essa igreja lá naquele dia. E isso aqui é parte disso, o preparo para aquela hora. Para a glória do Senhor, vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar, concluindo a todos os irmãos pela internet, que também têm um pedido, uma necessidade, desejando que Deus tenha mostrado para todos essa própria dificuldade da lei. A lei estava enferma na carne pelos homens que a estavam conduzindo, mas veio a graça. Aleluia, comunicação de audiência de mais alguém, irmã Iraci, Silvana, Marcos Correia e família em Ramilândia. Nossa saudação especial para vocês. Amanhã estaremos lá. Terezinha, Melnick, em Quedas de Iguaçu e os demais. Agora tem havido 26 conexões até as 8h50. A graça, a misericórdia do Senhor a todos vocês, como acabamos de ouvir. Vamos orar. Teu pedido, a necessidade, leve ao trono da graça. Ali está Ele tendo cuidado de você, porque foi Ele que te escolheu, foi Ele que começou esta boa obra em tua vida, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Querido e santo Deus, por mais difícil que seja, como tem sido naquele começo, o Senhor o fará. O Senhor terá para apresentar a si mesmo esta igreja gloriosa, sem mancha, sem defeito, lavada, redimida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nossa oração sobe agora, juntos ao trono da graça, com todos os irmãos pela internet, mais distante e mais próximo. O Senhor seja com todos eles, respondendo, atendendo, acrescentando-los a fé. Ó Deus, porque a obra já está consumada e por isso somos mais do que vencedores. Cuida de nós, cuida de todos. Nós pedimos perdão porque a carne é fraca, mas o Espírito está preparado e por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, isto vem de nosso coração. Cuida, proteja, assista, atende, dê-nos sabedoria e a direção aos passos a serem dados por cada um de nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo, porque o Senhor é a força da nossa vida. Amém, amém. Deus já te abençoou, você pode crer e aceitar isso. Saúda um a outro e assim nós concluímos em nome de Jesus Cristo. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande é teu amor por mim, não consigo compreender. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande é teu amor por mim, não consigo compreender, Senhor. Quando eu não te obedeço, quando eu não te ouço, teu amor me faz saber quando estou em erro, e tua graça me levanta uma vez mais. Não consigo compreender tua misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande é teu amor por mim, não consigo compreender, Senhor.
consolam. Te dou graças por tão grande amor, assim vou retribuir um pouco desse teu amor por mim. Venho me render, Senhor, que meu amor por ti, meu Deus, seja puro e santo. Tudo que está em mim quero te entregar. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande é teu amor por mim, não consigo compreender. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande é teu